Fala pessoal, bom dia! Estamos aí para mais uma aula nessa quinta-feira, ainda o conteúdo sobre os Estados Unidos. Lembrando que hoje a gente encerra o conteúdo falando sobre os Estados Unidos e nas próximas aulas estaremos falando sobre o Canadá. Como eu falei para vocês que nós estudaríamos o que? A anglo-saxônica, então a América anglo-saxônica. Então beleza pessoal, então é o seguinte, então para finalizar nós estudaremos as regiões geoeconômicas dos Estados Unidos, tá? Ela é dividida em 5 regiões geoeconômicas. Seria interessante você estar anotando, tá? Essas regiões, não pode esquecer. Então como vocês estão observando, Estados Unidos, os cinturões da economia. Os Estados Unidos mantém a maior economia do mundo, então isso vocês sabem, então que a maior economia do mundo atualmente, hoje ainda, é os Estados Unidos, tá? Segundo diversos indicadores econômicos e de produção de itens industriais e agropecuários, então vamos dizer assim, as partes que vamos dizer assim, o setor que mais se destaca nos Estados Unidos é o que? As indústrias e o agropecuário também é bastante forte, principalmente ali nas áreas das planícies centrais dos Estados Unidos. No mapa mostra as atividades econômicas que se destacam no território estadunidense. Então pessoal, como vocês podem observar, tá? Essas partes que estão em destaque são as áreas que se destacam, tá? Principalmente nas áreas industriais, principalmente nos parques industriais dos Estados Unidos. Eu citei até nas aulas anteriores falando sobre a concentração populacional dos Estados Unidos. Por que aqui a região é a mais concentrada? Olha só pessoal, que ela se destaca, tá, como a maior, vamos dizer assim, o maior polo econômico dos Estados Unidos. Então é a área mais populosa dos Estados Unidos, beleza? Vamos lá. Então pessoal, então primeira região geoeconômica. Região também conhecida como Cinturão da Manufatura, onde se concentram indústrias tradicionais, com destaque para as indústrias petroquímicas, siderúrgicas, automobilísticas, têxteis e eletrônicas. Olha só então pessoal, a parte nordeste se destaca tem vários setores se destacando ali, então principalmente a parte de automobilística, tá pessoal? A parte de eletrônicos. Então os Estados Unidos ele investe bastante, tá? Nesse setor industrial, na parte tecnológica. Apesar do declínio da atividade industrial, ainda concentra o poder econômico, político e financeiro do país. Então vamos dizer assim, então ele concentra, tá, o poder político e financeiro dos Estados Unidos. Vamos lá. Além da intensa atividades econômicas, o Nordeste dos Estados Unidos apresenta a maior concentração populacional do país. Já falei sobre isso, tá? Sendo Nova York uma das cidades de exemplo, tá? Como uma das populosas e também conhecida como a capital financeira do país. Olha só, então comparado aqui ao Brasil, São Paulo, uma capital financeira do Brasil, e lá é Nova York, tá? Então vamos dizer assim, concentra, vamos dizer, a maior economia ali naquela região. Pessoal, outra região geoeconômica, falando ali sobre o Sul agora. O Sul é conhecido como Cinturão do Sol, tá? Por ser uma região onde predominam climas com médias de temperaturas mais elevadas. Destacam-se principalmente no estado da Flórida, também são bastante cultivados na região produtos tropicais, como cana-de-açúcar, tabaco e algodão. Então o Sul, por que é conhecido como Cinturão do Sol? Porque as temperaturas são mais elevadas e ali é onde predominam, tá, produtos tropicais, como cana-de-açúcar, tabaco, algodão. No Sul ocorre a exploração de petróleo também, gente, principalmente no estado do Texas e em plataformas localizadas no Golfo do México. Na aula passada eu falei isso para vocês sobre o Golfo do México, né? Quando a gente estava falando sobre a hidrografia dos Estados Unidos, o Golfo do México ali ele é bastante extraído petróleo. Então aquela região sul, tá? Ela é bastante diversificada e ela se destaca principalmente devido ao clima, tá? As temperaturas serem mais elevadas é onde predominam os produtos tropicais, beleza? Outra, pessoal, região geoeconômica dos Estados Unidos, tá? Já falamos sobre o Nordeste, falamos sobre o Sul, agora a planície central. Na região da planície central, o relevo relativamente plano, o clima temperado continental, a fertilidade do solo e a presença de pastagens naturais favoreceram o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, o relevo que predomina nos Estados Unidos é a planície central,
naquela área central mesmo dos Estados Unidos. Então, devido a esse tipo de relevo que predomina nessa área, favorecendo o quê? A força da agropecuária, da pecuária e da agricultura. Atividades altamente mecanizadas, tá? Os Estados Unidos, vamos dizer assim, eles investem muito na tecnologia, então a parte da agricultura ela altamente mecanizada, ou seja, muitas máquinas, tá? De alta tecnologia. E como emprego e tecnologia se ponta no processo produtivo. Destacam-se as áreas produtoras de trigo e milho e as agroindústrias. O que seriam as agroindústrias, pessoal? Vocês estudaram no passado. Locais, vamos dizer, indústrias próximas ali ao cultivo, à plantação, por exemplo, a cana-de-açúcar, tá? Então tem uma indústria ali próxima que ela acaba extraindo já aquele produto e transformando ela pegando aquela matéria-prima e transformando em produtos industrializados, tá? Então cita ali a cana-de-açúcar, transformada em açúcar, em álcool, tá? Então se destaca nessas áreas a agricultura, a pecuária, altamente mecanizadas, com altas tecnologias, e as agroindústrias na planície central, beleza? Pessoal, outra região geoeconômica dos Estados Unidos, Centro-Oeste. Apesar dos climas árido e semiárido na região, com chuvas escassas e irregulares, há importantes áreas de agricultura irrigada, especialmente de cultivo de frutas. Na região também se destaca a pecuária bovina, de corte e extração de minérios nas montanhas rochosas. Então, pessoal, ele fala Centro-Oeste, então ele pega ali principalmente a parte oeste também. Então, como, vamos dizer assim, o relevo também ele não ajuda tanto, tá? Mas o que acontece ali, ele aproveitando esse tipo de relevo, são a extração de minérios, beleza? Pessoal, outra e a última região geoeconômica dos Estados Unidos, Costa do Pacífico, tá? Uma região bastante conhecida. Por quê, gente? Nessa região está localizada a Califórnia, o estado mais populoso e rico dos Estados Unidos. É onde se concentra Hollywood, tá? E sua destacada produção cinematográfica. Olha só, gente, então por isso que ela é uma região bastante conhecida e é onde está o estado mais populoso e o estado mais rico dos Estados Unidos. O estado abriga ainda duas maiores cidades do país, São Francisco, há uma importante área industrial conhecida como Vale do Silício, onde se concentram indústrias e alta tecnologia, centros de pesquisas e importantes universidades. Olha só, pessoal, então nessa área ali, nessa região Costa do Pacífico, se destacam também o Vale do Silício, além das regiões cinematográficas, onde são gravados bastante filmes, tá? Ali também se concentra o que? O Vale do Silício, as grandes universidades, gente. Que são Vale do Silício? São essas universidades que investem em pesquisas, medicamentos, tá? E outras coisas também, como grandes universidades conhecidas do mundo afora. Beleza? Vamos lá. Tá? Então a imagem ali, quem já nunca assistiu o filme aparecendo nessa imagem Hollywood, tá? É onde são produzidos, são gravados muitos filmes aí que vocês assistem. Vale do Silício, gente, como eu falei, Vale do Silício é um local bastante, vamos dizer assim, conhecido, onde as pessoas procuram também conhecer devido a essas grandes universidades, também essa alta concentração de indústrias, investimentos em tecnologias, investimentos de pesquisas, tá? Então é conhecido como Vale do Silício, ali em São Francisco, também nessa região. Pessoal, agora eu também, para finalizar, tá? Então as 5 regiões geoeconômicas, eu não poderia deixar de falar também sobre as multinacionais, tá? As multinacionais, que seriam? Uma empresa multinacional é caracterizada por ter sua matriz em um determinado país e atuar no mercado de outros países. Sua origem é do final do século XIX, porém a atuação dessas empresas no mercado mundial se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1945. Por que eu estou falando agora um pouco dessas multinacionais? Porque os Estados Unidos, tá, elas se destacam com as empresas multinacionais. Então essa economia também, falando sobre economia, tá? Muitos produtos que vocês conhecem, vocês podem estar marcando, lembrando comigo agora, tá? Sobre essas marcas, tá? Muitos produtos que nós conhecemos, que são de o quê? De origem americana. Vamos lá. Uma empresa multinacional é caracterizada por ter sua matriz em um determinado país e atuar no mercado em outros países, tá? Então, como eu acabei de ler essa parte, então ele tem vamos dizer assim, suas empresas espalhadas por outros países, beleza? Por quê? Vamos lá. A instalação de um afiliado em um país em desenvolvimento ocorre, na maioria das vezes, através dos benefícios do governo, doação de terreno, isenção de impostos.
nos locais onde ocorre a construção, uma filial, a geração de empregos e desenvolvimento industrial. Então eu falei para vocês isso já no início do bimestre, falando sobre os países subdesenvolvidos, países desenvolvidos. Então os países em desenvolvimento, tá? Os países subdesenvolvidos, países emergentes, eles recebem muitas empresas estrangeiras. E isso devido ao quê? Aos incentivos fiscais, como vocês puderem citar ali, doação de terreno, isenção de impostos. No entanto, os lucros obtidos por essas empresas são destinados à construção de novas filiais em outros locais, e uma parte vai para a matriz localizada no país de origem. Olha só então, pessoal, boa parte ali vamos dizer assim, da arrecadação, tá? Vai para o país de origem, tá? Acaba beneficiando sim o país onde é instalado, sim, com a mão de obra, principalmente aumento do emprego. Vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem estar observando, tá? Então, como eu falei, algumas empresas, algumas marcas que vocês conhecem, com certeza absoluta. Então essas são conhecidas como as multinacionais. Elas acabam se instalando em outros países. A Coca-Cola mesmo, ela tem várias filiais aí mundo afora. Aqui no nosso estado nós temos aqui em Campo Grande, tá? Em outros países, em outros estados também existem essas, vamos dizer, a fabricação desse produto, tá? Também outra, também bastante conhecida. Então, pessoal, a aula de vocês foi essa, tá? Encerrando ali, falando sobre os Estados Unidos, falando sobre as regiões geoeconômicas. Não esqueçam, tá, pessoal, dessas regiões, marquem aí, voltem de novo à aula, peguem, pessoal, as principais características, porque ela vai ser futuramente ali um conteúdo para a prova de vocês, tá? Então, finalizando, pessoal, falamos sobre o relevo, falamos sobre a hidrografia, falamos sobre a vegetação, os climas, tá? Falamos sobre a população, a densidade demográfica e a economia, finalizando então sobre as regiões geoeconômicas. Pessoal, para finalizar essa aula, questão de 15 minutinhos, eu quero que vocês façam um pequeno resumo ali da página 173, que ele fala sobre a grande potência do século XX, tá? Da página 173 e da página 174, tá, pessoal? 174, que ela vai terminar lá em cima na página 175, tá? Então quero que vocês façam um resumo para mim, façam uma leitura, coloquem no caderno e mandem para mim foto no meu e-mail, tá? Sobre essa parte ali desse resumo para finalizar essa aula, beleza? Então ele fala ali sobre a grande potência dos Estados Unidos, como surgiu, tá? E hoje atualmente a maior potência econômica, beleza? Então a aula de hoje foi essa e eu agradeço. E um grande abraço.